Sejam bem-vindos em nosso Revista Mais. Uma ótima tarde para cada um de vocês que nos acompanha diretamente dos estúdios da TV Mais. Queria mandar um beijo especial para cada um de vocês que fica ligado no Revista Mais, que fica esperando o programa começar e que também acompanha a programação de varejo e de informação da TV Mais. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Obrigada mais uma vez pelas diversas mensagens que nós recebemos diariamente aqui na produção do Revista Mais. No programa de hoje nós vamos conversar sobre um tema que é a obrigatoriedade dos medicamentos de alto custo pelo SUS. Se você precisa desses medicamentos, você sabe a dificuldade que é, e medicamentos que muitas vezes podem chegar a custar uma pílula até R$1.000 ou mais. Então, nós vamos conversar com o advogado Dr. Marcos Quadros, que vai nos falar sobre esse tema e vai nos direcionar sobre o que fazer e como fazer. Inclusive, uma notícia super quente que está acontecendo, tem o Supremo Tribunal Federal envolvido nisso, enfim, já nós vamos conversar sobre esse tema, nosso quadro Seu Bolso, Seu Direito, com o Dr. Marcos Quadros, que é advogado e vai conversar conosco. Tem também um bate-papo sobre decoração em nosso quadro Casa e Família. Vamos falar sobre a personalização de ambientes comerciais. Olha que interessante esse tema. E tem um monte de novidades, gente. E eles já chegaram, estão cheios de sacolas aqui. Uma coisa magnífica que eu tô vendo assim só de relance, né? Tô só de olho aqui vendo. E a arquiteta Flávia Pastorelli, da Tissa Houseware, vai conversar conosco para explicar um pouco sobre esse tema e de como o seu espaço pode ficar mais personalizado, ou seja, pode ganhar mais força quando o seu cliente adentrar o seu espaço. Hoje também é dia de dançar, dia de aprender a dançar com ele, Celso Gazu, que já estará em nossos estúdios para ensinar a mim e a cada um de vocês a requebrar. Mas eu acho que o objetivo principal, quando a gente fala de aprender a dançar, é se libertar, é de ficar solta, né? É de colocar para fora muitas emoções através da dança. Muitas pessoas têm vontade de dançar, mas se sentem reprimidas, ou porque o marido não gosta, ou até mesmo porque ela não vai, ou porque a esposa não gosta e ele gosta, enfim, ou porque é solteiro e às vezes não acha companhia para dançar. Então o objetivo é que você se solte, que você curta o momento. Eu nunca sei qual é o tema que ele vai trazer e hoje a gente vai sabendo, daqui a pouquinho, tá bom? Deixa eu agradecer a Boutique Que Show Moda que me veste hoje no vestidinho bem verãozinho, ó, bem soltinho. Hoje eu nem coloquei cintinho, não coloquei nada. Tá na moda esses trançadinhos aqui, né? Tem um outro aqui, ó, que eu escondi, tá vendo? Aí aqui essa manguinha bem gostosinha, uma estampa bem alegre, bem divertida, né, gente? Super gostosinho, né? Um vestidinho que dá pra usar, de repente, pra você que vai fazer um cruzeiro, que vai viajar, ou vai passar as férias na praia. Muito legal. E olha, hoje eu fui lá no estúdio Kleber Fileto, na unidade nova, da unidade Jardim, e eles fizeram uma hidratação no meu cabelo. E às vezes eu posto alguns vídeos e as pessoas dizem assim, Isa, que brilho é esse do seu cabelo? Gente, não tô falando por mim, não. Tô dando dica pra vocês. Eu não sei o que eles fazem, eu só sei que fica brilhando. E olha que eu comecei a tingir meu cabelo, sempre fui contra tingir. Esse ano eu comecei a tingir meu cabelo. Ano passado comecei a tingir meu cabelo, colocar tonalizante da cor do meu cabelo mesmo, porque os brancos começaram a aparecer. E hoje eu fui lá no estúdio Kleber Fileto, na unidade nova do bairro Jardim, Santo André. E eles fizeram uma hidratação, a Vivi, toda a equipe lá fez uma hidratação. E além de cheiroso, gente, tá bem hidratado, não tá? Tá brilhando, doutor? Tá? O doutor tá aqui do meu lado, já vou perguntar pra ele. E aproveitei e fiz um penteado diferente. Um beijo grande e obrigada a toda a equipe do estúdio Kleber Fileto. Vamos começar então o programa de hoje falando sobre o seu bolso, seu direito. Seja bem-vindo, doutor Marcos Quadros, advogado. Obrigada, viu? Olá, muito obrigado. Agradeço falar contigo e com o seu público. Eu que agradeço. Me explica um pouco como é que funciona essa questão da obrigatoriedade dos medicamentos de alto custo cedido pelo SUS. Veja, hoje nós temos, em razão até do avanço do conhecimento da humanidade, né, que dobra praticamente a cada 2 anos o nosso conhecimento, a farmacologia também segue a mesma linha. Então temos que os medicamentos avançam e necessariamente o governo, através da sua agência da Anvisa, ela não acompanha esse compasso do desenvolvimento dos remédios. Um parêntese só nisso que você está dizendo.
hoje em dia as pessoas vivem mais, então nós também temos que ficar atentos a isso, né? Existe uma qualidade de vida maior nesse sentido, né? Então as pessoas vivem mais, ou seja, vão consumir talvez mais medicamentos. Exato. Então, havendo esse descompasso entre o que é lançado fora do país e o que é de fato autorizado pelo governo, as pessoas necessariamente têm que buscar o judiciário para que eles possam burlar, entre aspas, vamos assim dizer, essa necessidade de estar previamente estabelecido no Brasil, aprovado no Brasil. Entendi. Tá? Então, isso vem gerando uma enxurrada de ações no judiciário. Imagino. Tá? De tal maneira que isso gera também um custo maior para o Estado. Mas a pessoa que precisa do medicamento, ela não vai ficar muito preocupada quanto o custo do medicamento. Ela quer sobreviver, ela quer a vida. Tá? Então, em linhas gerais, na medida que está fora da lista da ANS, o único meio de acesso é realmente através de uma ação judicial. Entrando com uma ação judicial. Não há opção. Entendi. Não tem como. Agora, quem determina os medicamentos dessa lista? É a Anvisa? Sim, é a Anvisa. E essa é a principal crítica que as pessoas, os pacientes fazem em razão disso. Porque o que ocorre? Um medicamento é lançado no exterior com alto índice de aprovação em outros países, nos Estados Unidos, Europa e também Alemanha, como falamos há pouco. Tá? E há um atraso nessa autorização aqui no Brasil. A Anvisa, aparentemente, dá a entender que ela breca essa situação justamente para não onerar demais o Estado. Ela é um braço do Estado. Tá? E o contrapeso disso são as ações judiciais que obrigam a Anvisa a se antecipar. Ou seja, se a pessoa não tem acesso de forma direta, procura o judiciário, mas isso também é uma forma de obrigar a Anvisa a se antecipar e analisar mais rapidamente quais são os medicamentos necessários para a população. Entendi. Eu falei sobre o Supremo Tribunal Federal, que inclusive vai julgar essa questão que a gente está comentando e talvez dê um norte sobre esse tema. Eu queria saber da sua parte quais são os argumentos prós e contra ao fornecimento. Veja, Isa, do lado do Estado, a grande argumentação é que não há uma comprovação específica com relação à eficácia desse medicamento. O Estado sempre tem essa argumentação. Por um outro lado, se você for imaginar que já o FDA aprovou o medicamento, as agências reguladoras da Europa e na Alemanha, é difícil você imaginar que não tem essa eficácia comprovada. Sim. Tá? Mas o Estado ele se atenta a esse requisito formal e acaba não fornecendo o medicamento para o cidadão. Essa é a base da argumentação do Estado. Certo. Tá? Minha opinião pessoal, sempre tem um viés financeiro. Infelizmente. Sim, ainda mais aqui no Brasil, como tudo infelizmente. Na nossa vida. Tá? Essa é a grande realidade. Por um outro lado, os pacientes argumentam o quê? Que a Constituição estabelece que é um direito à saúde, está estabelecido lá e ponto final. Tá? E também tem a questão que a pessoa não pode esperar a aprovação da Anvisa. Porque são medicamentos que precisam ser tomados de imediato. Sim, não dá para esperar. Um mês vamos decretar a morte da pessoa. Infelizmente, é a grande realidade. É verdade. Qual a média de custo desses medicamentos? Eu comentei na abertura do programa que um comprimido pode chegar até R$1.000 ou mais. Isso confere? Sim, Isa. Essa é um grande vilão da situação também. Tá? Eu trouxe até alguns números só como referência. Fica à vontade. Mas nós temos, por exemplo, um medicamento agora recém-aprovado pela Anvisa. Ele tem um custo diário de R$1.000. É para quê? Para que serve? É para hepatite C. Hepatite C. Só que o índice de cura é de 98%. Ou seja, se você tomar o comprimido, você vai ficar vivo. Exatamente. Antigamente, a pessoa que era diagnosticada com hepatite C era a sentença de morte. Hoje em dia, 98% de índice de recuperação, que é fantástico, né? Entendi. Vamos falar agora de quem pode pegar esses medicamentos, não só os de alto custo, mas também do SUS. Eu ouvi dizer sobre um atestado de pobreza, ou seja, para você fazer uso desses medicamentos, você tem que ter um atestado de pobreza. Como que funciona isso? Pois então, trazendo um pouco a questão junto ao Supremo Tribunal Federal, na medida que eles estão querendo criar alguns requisitos básicos para o fornecimento do medicamento. Primeiro, obviamente, a necessidade. E segundo, que a pessoa esteja impossibilitada de arcar com os custos desse medicamento. Como é que eles veem isso? Porque, assim, por mais que a pessoa trabalhe, né, a vida dela não é só comprar remédio. Então, você imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo. Ela está trabalhando, ela está ganhando, mas como é que ela sobrevive, paga as contas e ainda compra um medicamento?
Pois então, é um problema seríssimo. E aquele exemplo que nós falávamos há pouco, imagina uma pessoa que ganha um salário excelente, de 50 mil reais, Sim. mas que tenha que arcar com um custo de 15, ou 30 ou 40 mil reais o medicamento. Totalmente inviável. Então, essa relação pobreza e necessidade, ela é muito relativa e tem que ser analisada de caso a caso. Entendi. Em relação a esse medicamento de alto custo, geralmente esses medicamentos têm que ser tomados por um certo período. E geralmente esse período não é curto, ele é longo, de médio a longo prazo. Quando esse paciente entra na justiça, geralmente ele ganha. Como é que funciona essa questão em relação às leis? Veja, estatisticamente, os juízes tendem a fornecer sempre o que nós chamamos de tutela de urgência, que é popularmente dito como liminar. Tá? Então, a pessoa comprovando a necessidade, comprovando que não existe um medicamento aprovado no Brasil, ela ingressa com essa ação e, em regra, o juiz de 1 a 3 dias concede esse liminar, obrigando o Estado a fornecer. Aí entramos numa outra seara, que mesmo com a ordem judicial, o Estado também, por vezes, demora no fornecimento. Chegamos ao caso de ter que penhorar, melhor, bloquear a conta do ente público, Estado, município ou Distrito Federal, que seja, depende da localização, para que possa a pessoa diretamente comprar o medicamento ou importar de via direta. Porque mesmo com a ordem judicial, o Estado é reticente no fornecimento. Na sua opinião, por que esse medicamento chega aqui em nosso Brasil, nosso país, tão caro? São os impostos? Olha, os impostos são um dos fatores que acabam onerando, tá? Mas a grande verdade, a visão que eu faço, como a gente lida diariamente nessa questão, é que existe essa indústria farmacológica, ela é muito poderosa e acaba ditando os preços. E inexiste concorrência. Eu até citei um exemplo aqui de um medicamento que curou o ex-presidente dos Estados Unidos, o Jimmy Carter. Ele foi diagnosticado com 4 nódulos no cérebro. O medicamento chama-se Keytruda, que já foi aprovado no Brasil. Mas simplesmente ele se curou utilizando esse medicamento. Obviamente que existe uma série de critérios. Um comprimido que reduz, que não faz o tumor aumentar, não é isso? Exatamente. Não quero entrar na área médica, que não é a minha, mas chama-se de imunoterapia, na medida em que o próprio corpo vai fazer... Para as células não se proliferarem. Exatamente. O corpo vai atacar essa célula tumoral e vai acabar reduzindo ou curando realmente a pessoa. Teve um amigo meu, pai de uma amiga minha, que passou por esse problema, exatamente igual ao que você citou, e o plano de saúde dele não cobria e ele teve que pagar à parte um outro médico que fizesse esse tratamento junto desse medicamento para depois fazer a cirurgia do cérebro para resolver a questão. Ou seja, se você não tem condições financeiras, se você não tem o que vender, se você não tem quem te ajude, por conta disso você pode vir a óbito. Sim, é até um ponto importante que você tocou, Isa, é importantíssimo entender o seguinte: quem tem plano de saúde, essa discussão não existe. O plano deve fornecer. Ele não forneceu. Mesmo que fora da lista da ANS, tá? E mesmo que ele não seja experimental, que não haja nada comprovado, deve sim fornecer. Se o seu amigo tivesse procurado aí um advogado especializado, Quadros, ou eu, qualquer colega aí, especializado, isso é importante, fatalmente ele teria obtido o medicamento. Hoje em dia, infelizmente, né, as doenças emocionais, que a gente chama, né, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, têm crescido muito, não só aqui no nosso Brasil, no nosso país, mas no mundo inteiro. Eu acho que talvez seja o mal do século. E muitas vezes essas doenças não são vistas de uma forma correta. Ou seja, como você faz o diagnóstico de uma pessoa que tem síndrome do pânico? Será que é síndrome do pânico mesmo ou será que é firula? Não, é síndrome do pânico. A doença existe e isso tem médicos que podem dizer. Porém, os medicamentos são muito caros e o psiquiatra muitas vezes fica fazendo teste. Então, nesses testes, às vezes o SUS não cobre, porque eu já passei por isso com pessoas próximas a mim, que não conseguiam pegar o medicamento porque acho que tem que ter uma periodicidade, enfim, existe um trâmite nisso. Como é que funciona isso, mais uma vez perguntando, perante a lei? Sim. Aqui, especialmente no ABC, nós temos aqui o Hospital Mário Covas, né, que ele é uma referência nesses medicamentos, especialmente de alto custo ou até esses ligados aí a outras enfermidades, tá? Então, inicialmente, sempre a pessoa deve procurar esse posto de referência. Essa pessoa que você diz pode ser qualquer um de nós, o trabalhador, o desempregado, o milionário, o pobre, o rico, qualquer um? A Constituição ela é clara,
Tem que ser um tratamento isonômico para todos os cidadãos. Okay. Então, não há que se falar de maior ou menor renda. Tem que haver o fornecimento. Tá? Se, porventura, o Estado fornecer um medicamento para uma pessoa que tenha condições, nasce ao Estado a oportunidade de demandar eventual plano de saúde. Ou seja, eu tenho um plano de saúde, fiz uso do SUS. Isso ocorre na prática. Então, o Estado demanda, cobra o plano de saúde e é ressarcido. Entendi. Então, o cidadão ele deve procurar, sim, esses postos de referência para a obtenção desse medicamento. Se ele não conseguir, documente-se. Procure pegar alguma forma documental para comprovar. Que tipo de documento você sugere? Olha, sempre é um protocolo simples, veja. Então, a pessoa faz uma requisição, obviamente com receituário médico. Na medida em que o posto de saúde vai receber, ele tem que dar um protocolo, algum recibo de alguma coisa que ele foi até aquele posto. Isto já é um documento hábil, preparatório para uma eventual ação, se houver necessidade. E se ligar para o plano de saúde e exigir? O que será que eu vou ouvir? Olha, aí eu trago um pouco da minha experiência, tá? Não vou dizer 99%, mas acima de 90% dos casos vai ouvir uma negativa. Isto é muito comum na chamada quimioterapia oral, em que o plano de saúde fornece aquela que é intravenosa, em que o cidadão fica ali no ambiente hospitalar, mas na medida que o médico receita a oral, que é menos agressiva, ouve-se o não. E aí também o judiciário é pacífico nesse sentido, que tem que haver o fornecimento, quer seja dentro do ambiente hospitalar, quer seja fora, em casa. Mas aí, contratando um advogado especializado, esse trâmite, na sua opinião, você acha que acelera ou não? Não, acelera. Depende. Sim, acelera, sim. Realmente, a gente sempre trabalha com esse prazo de 1 a 3 dias para tutela de urgência. Isso é muito comum, não só com medicamentos. A questão de home care, que é corriqueira, a questão da pessoa que precisa daquelas bombas de infusão, a pessoa diabética, em que são pequenas doses daquela insulina, ao invés de a pessoa ficar se picando todos os dias, tal, ela tem uma pequena ingestão, não seria bem ingestão, mas a profusão no sangue da pessoa, e a pessoa consegue manter uma qualidade de vida. Isso também é uma obrigação do plano de saúde e também do Estado. Entendi. Olha só, tá vendo? Vivendo e aprendendo, né? Mas o importante é que talvez você contratando um advogado, você resolva o seu problema a tempo, que eu acho que o objetivo seja esse, né? Como é que funciona a questão dos honorários com o advogado? Vou entrar nessa questão, se você puder me responder. Mas às vezes a pessoa está em casa assistindo e fala assim, puxa vida, eu estou com um problema, quero resolver, mas será que é muito caro? Como é que se estabelece o preço entre paciente e advogado nesses casos? Olha, isso vai variar, depende da extensão da demanda, tá? Que é um critério que o profissional sempre leva em consideração. Essas questões que são, abre aspas, pacificadas no judiciário, a maior parte dos advogados, pelo menos que eu tenho contato, que trabalhamos no escritório também dessa forma, é no êxito. Então não há que se falar em pagamento se não houver êxito. Nós vinculamos, inclusive, aí a obtenção do medicamento, que já é ali vamos dizer, uma possibilidade que o consumidor tem de ter uma garantia de que o seu dinheiro vai ser bem investido. Agora, a relação do custo realmente vai depender de cada profissional, tá? Uma referência ali é sempre o custo do medicamento. Ou seja, vamos imaginar um medicamento que custe aí, vamos dizer, R$10.000. Obviamente, esse custo do profissional tem que ser inferior e bem inferior. Porque senão não teria como pagar. Mas a pessoa vai procura pagar, um profissional porque não tem condições de pagar o medicamento e aí o profissional sai mais caro que o medicamento. Exatamente. Mas em regra, são sempre bem acessíveis esses planos, de forma parcelada, e a pessoa, a maior parte das vezes, também consegue. E avançando um pouco, embora nessa mesma linha de raciocínio, se a pessoa não tiver condições de arcar com um profissional, ela pode procurar a Defensoria Pública do seu município, Legal. que tem a obrigação, e eles movem esse tipo de ação também. Muito bem. Muito obrigada, doutor Marcos Quadros, advogado. O contato está aqui na tela, tem o telefone e também tem o site, que é quadrosadvogados.com.br. Sucesso para você. Obrigada. Muito obrigado. Eu vou para um rápido intervalo e já a gente volta. Não sai daí, que o intervalo é rapidinho.